Olá, personas! Como vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui pra falar da nova série espanhola da Netflix, Não Nos Calaremos, ou Ni Una Más, se você prefere aí no título original. Obviamente eu ia falar de série espanhola aqui, da gente. A Netflix lança qualquer série espanhola, vocês podem ter certeza que Belle Rins estará falando sobre ela. Esse vídeo só não saiu antes porque eu não recebi essa série antes, então não tive como me programar pra soltar esse vídeo, tipo, no dia que estreou a série, por exemplo. Mas, obviamente, eu assisti a série e tô aqui pra comentar sobre ela com vocês. Ni Una Más conta a história de uma forma não cronológica, né? Nós vamos entendendo a narrativa conforme a história vai andando, porque conta um pouco de atualmente, daí volta um pouco pro passado, aí volta mais um pouco atualmente, enfim, não tem uma linearidade dos fatos, assim, conforme eles são contados, mas basicamente a nossa protagonista, Alma, ela criou um perfil na internet pra expor que tinha um abusador na escola onde ela estudava. E nós vamos entendendo o que aconteceu, né? No começo a gente entende que as coisas tinham acontecido com ela, depois, conforme tudo vai se desenvolvendo, nós vamos entendendo melhor o conceito ali do que tá rolando, qual é a motivação dela ter feito esse perfil, e tudo que envolve ali a vida dela como uma adolescente, a dela e das melhores amigas dela também, que é a Greta, e também a Nata. E eu já adianto aqui que eu não suporto a Nata, simplesmente uma personagem que, meu Deus do céu, eu gostaria que ela não existisse nessa história, porque ela é muito desnecessária, mas tudo bem. Ela tem também questões que são importantes de serem abordadas, né? Ela passa por questões que têm que ser faladas, que muitas vezes não são encaradas com a seriedade que precisam ser encaradas. Então, claro que ela tem a sua trajetória, ela tem seus momentos importantes, mas a personalidadezinha dela, assim, ó, não... Enfim, mas em compensação a Greta é uma amiga incrível, maravilhosa, amei ela. Bom, eu vou falar dessa série com spoilers. Caso você não tenha assistido ainda, eu super recomendo a série, porque ela trata de temas muito delicados, muito sensíveis, inclusive fica aqui, né, o disclaimer, caso você não tenha visto ainda. É uma série que ela fala sobre abuso sexual, e ela é uma série mais pesada e tal, mas ela é pesada, não é tão pesada assim de que, meu Deus, você vai passar muito mal assistindo. É que ela aborda assuntos de gatilho, mas de uma forma que nos faz entrar nessa história e compreender tudo o que tá acontecendo e nos comover com as personagens, mas não tão explícito nem nada do tipo. É uma coisa mais... É feita com um pouco mais de delicadeza, assim. Inclusive, eu fiquei até surpresa com a forma com que eles montaram ali a série e tal. Mas eu gostei bastante. A atuação das protagonistas também é muito, muito, muito boa. E é uma história que vai nos surpreendendo ao longo dos episódios, porque primeiro a gente imagina uma coisa, depois a gente imagina outra, depois outra, daí no final das contas o desfecho é algo nada a ver com o que a gente tinha imaginado no começo, pelo menos com relação a mim, assim. Pra mim foi bem distinto do que eu imaginava no começo da série, do que realmente aconteceu no final. Inclusive a personagem aparece assim com metade do cabelo raspado e tal, daí você já pensa, meu Deus do céu, né, rebelde, ou sei lá, o ato de rebeldia ela fez isso pra querer se vingar, e sei lá. Só que depois você entende que, tipo, não tinha nada a ver esse motivo dela ter raspado a cabeça. Então é engraçado porque a gente constrói uma narrativa na nossa cabeça quando a gente começa a ver a série, e ela muda completamente conforme os fatos vão ocorrendo. Eu vou falar dessa série com spoilers, então caso você não tenha visto, super recomendo. É uma série que trata de assuntos super importantes, então vai lá assistir e a gente volta aqui pra falar sobre ela com spoilers. Bom, a série começa ali com a Alma, né, entrando na escola e com aquele cartaz e tal, e no fim das contas essa ali é uma cena do último episódio, né, então a gente tem ali já uma primeira mudança de ordem cronológica ali dos acontecimentos e tal, então logo volta pra meses antes e a gente vai entendendo o que vai acontecendo na vida delas. Então, assim, são 3 jovens que elas vivem ali um mundo com, né, o mundo de adolescentes e tal. Elas têm um comportamento meio X, né? Em alguns momentos elas são mais comportadas, outros não. A Nata tem um namorado, né? A gente vê o desenvolvimento desse namoro com esse namorado dela, que é um tosco, desgraçado, né? A gente mais pra frente descobre que a pessoa que tava mandando... Em espanhol, eles chamam de fotopollas. Eu acho esse nome absolutamente incrível. Que é basicamente quando, né, tem uma foto de um órgão genital masculino, eles chamam de fotopollas. Eu acho incrível, incrível. Esse nome é muito, muito bom. Não acho incrível a fotopoia, né, gente? Eu acho incrível o nome. O nome é fantástico. Gente, espanhol é a língua mais incrível do mundo, não tem como. Enfim, mas o foco maior é na Alma, que é a nossa protagonista, e a gente logo entende que ela fez um perfil ali pra expor uma pessoa, e a série vai nos deixando com essa questão de quem que é essa pessoa que ela tá expondo, o que que tá acontecendo, até que elas estão num momento ali, numa festa e tal, e a gente descobre que um colega dela, o Hernan, ele levou ela ali pra casa dele e tal, e bom, eles, né, tiveram relações íntimas. Só que, inicialmente, a gente fica meio assim, nossa, mas ela tá expondo esse cara, tipo, claro que
aqui tem que ficar um parênteses de letra maiúscula, né, que ela claramente estava bêbada, ela não estava ciente do que ela estava consentindo. Inclusive o Yungblud, que é um artista que eu costumava ouvir muito, agora tenho ouvido menos, mas ele tem uma música que fala Polygraph Eyes, o nome da música é Polygraph Eyes, e ele narra justamente uma história assim, que é uma garota que tá muito bêbada e que o cara jura de pé junto que ela consentiu, né, ali, só que assim, não consentiu, né, cara, agora tu não consegue nem pronunciar o nome dela direito, como é que ela vai consentir um bagulho? Então, assim, inicialmente a gente acha que ela tá expondo ali o Hernan e tal, Hernan, desculpa, não é uma série americana, ela tá expondo o Hernan, só que depois a gente entende que não era o Hernan, e conforme a história vai andando, nós descobrimos a história verdadeira ali da Berta, né, depois de muitas coisas acontecerem, obviamente, né, a Alma é atropelada, e aí que vem o negócio do corte do cabelo, né, que a gente fica no começo pensando de onde que veio esse cabelo ali e tal. Mas quando ela tá no hospital, a Alma, ela encontra a Berta novamente. Ela ficava meio assim com a Berta, porque ela achava a Berta meio esquisita, né? A Berta tinha umas atitudes meio X, assim. E aí ela descobre que o professor de história ali, ele abusava da Berta. E ela decide criar esse perfil pra expor esse professor, mas de uma forma meio assim, quase subliminar, assim. Ela não deixava muitos detalhes expostos, mas a ideia era justamente incentivar que outras garotas que se identificassem com essa história, outras garotas que também passaram por essa situação, pudessem falar. E no fim das contas, isso aconteceu. Gente, eu me emocionei muito quando, assim, no final da série a gente vê que o perfil estimulou outras mulheres a falar. Por isso que é tão importante a gente falar sobre esses assuntos, por isso que é tão importante a gente falar sobre o que é abuso, as pessoas entenderem o que é abuso, porque tem muita gente que não sabe qual que é o conceito, né, de ser abusado. Então, é muito importante que se fale sobre isso, para que outras mulheres também falem sobre isso, para que chegue alguém que sofreu isso e que tenha coragem de falar. Só que é muito triste como a gente vê ali na série que, cara, as personagens passam por situações assim, que isso assim, eu tô falando das personagens, mas isso é o que acontece na vida real. Cara, a mulher não quer denunciar, porque ela acha que não vai dar em nada, porque a polícia vai zombar dela, porque se acontecer alguma coisa, o homem vai acabar saindo por cima. E, tipo, gente, isso é a realidade, tá? Isso é a realidade. Se vier algum homem querer dizer que não é assim, olha, eu sinto muito, vou ser obrigada a tirar você do canal, entendeu? A bloquear você do canal pra comentário, porque eu não sou obrigada a ler abobrinha, entendeu? Numa hora dessa na minha vida. Mas é muito fácil você chegar pra uma mulher que sofreu um abuso e falar pra ela assim, denuncia. Gente, não é assim que a boda toca, entendeu? É só você chegar e denunciar, porque tem muitos pormenores que envolvem isso. O certo seria você só chegar e denunciar, entendeu? Só que tem tanta coisa que envolve nisso, mano. Isso sempre me lembra aquele caso daquela Mariana Ferrer. Eu não lembro se é Marina ou Mariana Ferrer, mas o sobrenome dela é Ferrer. Que é uma garota que ela foi abusada na balada, velho. E, tipo, tem provas de tudo. E mesmo assim, os caras foram impunes, velho. Tipo, eles ficaram impunes e não foram presos. Mano, eu fico indignada toda vez que eu lembro da história dessa garota. Meu Deus do céu, que raiva. E isso que ela teve uma puta de uma comoção na internet, entendeu? Então você imagina quantos casos diariamente não tem aí, no Brasil e no mundo afora, de mulheres que passam por essa situação. Gente, é de ficar muito indignada. Então é muito importante que tenha uma série como essa que fale sobre esses assuntos, porque é importante que sim seja tratado esses assuntos. A série, ela mescla toda essa situação com os acontecimentos corriqueiros da vida delas, né, questão da Alma ficar de castigo, né, dela ter mentido pros pais dela, e assim, eu acho que é bom pra narrativa isso acontecer, porque isso torna a série mais próxima da nossa realidade, sabe? Porque, às vezes, se é uma situação muito pesada e tal, que as pessoas fiquem chocadas e tudo mais, que é real, obviamente, só que não tem esses momentos, assim, corriqueiros do dia a dia das adolescentes e tal, isso acaba afastando o público da percepção de que aquela série, ela é muito próxima da realidade. Então, trazerem esses elementos da Alma de castigo, da Alma fugir de casa pra ir pra festa, por exemplo, a Greta, ela se relaciona ali com uma mulher mais velha, depois ela descobre que essa mulher mais velha era de policial, tipo, no fim das contas a policial super ajudou elas e tal, mas, né, ela chegou a mentir a idade e tal, então, assim, tem várias coisas corriqueiras de adolescente mesmo, assim, que é importante que coloquem pra mostrar o que a série é muito próxima da realidade. Então, assim, a Greta, ela tem essa trama ali com essa mulher mais velha e tal, e a Greta tem um irmão que eu particularmente achei muito lindo, gente. Eu não acho que seja super pertinente aqui ficar falando desse romance entre o Davi e a Alma, apesar de ter sido um alíviozinho ali em meio a uma trama um pouco mais pesada. Achei eles fofos juntos, torci pra eles ficarem juntos, achei o Davi muito lindo e achei uma graça ali que eles tinham uma conexão, assim, né, a Alma e ele, muito fofinhos mesmo. E já a Nata, ela tá ali num relacionamento que com um
cara muito tosco, né? Com um cara muito tosco que só se importa com ele e com os amigos dele. E que, cara, ele estava a ponto de abusar da Nata, né? Naquele momento que eles invadem a casa. Mano, até a Nata invade aquela casa com ele e destrói a casa. Daí eles vão pra outra casa pra invadir também. E aí, o que acontece, né? Essa situação de que os caras quase abusam dela. Se a polícia não tivesse chegado, sabe-se lá o que teria acontecido. E, cara, a Nata mesmo assim, ela tava assim, cedendo a ficar com ele e tal. Então, é assim que... E detalhe, né? Ele só quis ficar ali com a Nata de novo e tal, porque ela ameaçou denunciar ele e isso ia prejudicar ele na questão lá do Canadá, né? Que ele quer ir pro Canadá, ele não pode ter antecedentes criminais. Pelo que a série dá a entender, ele queria ir pro Canadá por causa ali do esporte, né, e tal, pra algum tipo de bolsa e tal. Mas, de qualquer forma, a Nata, ela tá num relacionamento tóxico e ela não consegue enxergar isso. E ela, em vários momentos, ela prefere o namorado dela do que as amigas dela, que querem o bem dela. Então, e a gente vê que o namorado da Nata, ele é um tosco em todos os sentidos, né? Porque, como eu falei mais no começo do vídeo, as fotopoias que a Alma recebia eram do namorado da Nata. Então, assim, né, gente? Pelo amor de Deus, que garoto tosco e perturbado da cabeça, pelo amor de Deus. E esse personagem é apresentado ali na série como um agressor em potencial também, né? Porque isso que a Alma tá sofrendo ali de receber essas fotos também é um tipo de assédio. Então a série, ela trata de assédio de várias formas diferentes e é super importante trazer esse tema ali também de receber as fotos e tudo mais, de ser importunada, né? Porque ela tava sendo importunada, ela não queria receber aquelas fotos. Então, tipo, né? É outro assunto importante e esse namorado da Nata, ele é um agressor em potencial. Não em potencial, né? Porque ele, teoricamente, né? Pelas coisas que ele faz na série, mas enfim. E aí a série, ela se desenvolve pra esse final, onde a gente fica nessa dubialidade, né? Nessa coisa de, meu Deus, será que a Berta inventou as coisas e daí a Alma caiu numa que não era real? E eu fui assistindo aquilo e falei, mano, não é possível que eles vão fazer uma coisa dessas. Tipo, tanta mulher que é descredibilizada pelos relatos. E aí vão fazer uma série que a mina tava mentindo, velho. Não é possível uma coisa dessa. Só que aí, no final, a gente vê que sim, ela tinha sofrido abuso e que outras meninas também tinham sido abusadas por esse professor, que uma menina de outra escola até também denunciou, e ele acabou sendo preso. Então, assim, é uma série que ela conta uma história da denúncia de um agressor. E é muito triste, assim, e é de se pensar que muitas jovens passam por isso, né? Eu vi um vídeo, cara, que era pra ser uma piada, né? O cara que fez um tom de piada e, tipo, gente, de forma alguma eu tô julgando o moço que fez o vídeo, tá? Ele com certeza não fez por mal. Mas só que me chamou muita atenção porque, assim, ele fez aqui um vídeo meio que satirizando, assim, professores que tratam, assim, como eles tratam as alunas e como eles tratam os alunos. E aí, no vídeo, o professor tratava as alunas, assim, de uma forma muito mais próxima, muito mais íntima, e os alunos de uma forma muito distante. Eu queria dizer que, assim, gente, a profissão que eu mais admiro no mundo é a do professor, né, assim, eu lembro quando eu me formei em inglês, eu fiz o meu discurso falando justamente que a profissão mais linda do mundo é a do professor, porque é quem educa você, né, com relação a coisas do mundo, enfim, é uma pessoa que dedica a sua vida a poder ajudar os outros a seguir, né, os seus sonhos, enfim. Eu não lembro direito como é que foi meu discurso, faz muitos anos, mas assim, eu falei algo tipo isso. Só que assim, nesse caso da série, tem ali o professor que abusa dela e tal, e gente, por mais que eu, por exemplo, só tenha tido professores absolutamente incríveis na minha vida, a gente sabe que, assim, todas as profissões têm pessoas que são mau caráter, né? Isso não tem a ver com a profissão, tem a ver com o caráter da pessoa. A pessoa ser uma pessoa completamente podre por dentro. Só que é importante que fale também sobre esse assunto, porque, sim, pode ser que tenha um abusador na escola da sua filha, sabe? Então, você... E pode não ser um professor, entendeu? Pode ser um colega, pode... Até porque na própria série tem, né, colegas ali que tem essa tendência e atitudes nesse tipo, né? Como eu tô falando, por exemplo, do namorado da Nata, obviamente. Mas um abusador pode estar em qualquer lugar. Esse é o ponto que eu quero falar aqui, né? Nessa frase que eu tô mencionando. Então, a narrativa dessa série é super importante. Ela aborda assuntos super delicados, de uma forma que não é tão pesada, assim. Com certeza as mulheres vão se emocionar muito mais que os homens. Os homens não entendem, tipo, a dimensão disso.
Eu me emocionei com o final, com todos os alunos ali juntos e tal, dando as mãos pelas meninas. Mas é uma série de toda forma, assim, que é importante. Eu gostei muito da narrativa dela as atuações foram muito legais. É uma série que, estruturalmente, assim, ela é simples e tal, mas a Espanha costuma fazer essas séries que pegam na gente, assim, com esse baque de realidade que essa série traz. Então, eu gostei muito de Não Nos Calaremos, ou Ni Una Más. É uma boa trama, super atual, super importante. Então, com certeza, eu super recomendo. Me conta aí o que você achou da série. Inclusive, a protagonista, ela fez Skins Espanha. Ela é bem famosa lá na Espanha. E é muito legal ver ela nessa personagem também, que tem um pouquinho ali de skins, né? Essa vibezinha dela ali, né? Dá uma fumadinha, dá uma fugidinha desse de casa e tal, vai pra festa, né? Quem cresceu com skins sabe do que eu tô falando. Eu achei uma série muito importante, muito pertinente. É uma ótima narrativa. Ela não é colocada como minissérie ali na Netflix, mas pra mim ela é uma minissérie, assim. Ela tem uma narrativa de início, meio e fim ali nessa primeira temporada. Eu não vejo necessidade nenhuma de ter uma continuação. Mas é isso aí. Inclusive, ela me traz, assim, algumas lembranças de Ctrl Z, só que pra mim é uma versão de Ctrl Z que deu certo. Entendeu? Porque o Ctrl Z tem muita coisa de bullying, exposição e blá blá blá, e daí vira uma chacota, e daí tem morte, não sei mais o que. Assim, claro, a gente viu a Berta tirar a própria vida, né, de uma forma muito trágica, né, super triste e impactante a cena da Berta tirando a própria vida. E essa é a realidade que leva muitas mulheres, né, porque as mulheres não são ouvidas, né, com todas as coisas que elas relatam. E, por exemplo, essa Daisy Coleman, que há uma pesquisa ali na série, que a gente vê alguns detalhes sobre ela e tal, ela realmente existiu, ela realmente passou por essas coisas. Ela é uma mulher que ela sofreu abuso, que, né, ela foi estuprada e ela relatou isso, né, ela relatou e aí ela fazia algumas palestras e tudo mais, só que no fim das contas ela não aguentou, porque as pessoas, elas julgavam ela e falavam coisas dela e ela acabou tirando a própria vida. Então, assim, é uma série que ela trata de um tema, como eu falei aqui no vídeo, muito real, muito atual. E a gente vê esse final trágico da Berta, que é o mesmo final que muitas mulheres acabam tendo que encarar na vida por causa de situações como essa. Então, assim, pra mim é uma série que acertou muito nesse ponto que eu mencionei de trazer uma proximidade com o espectador, de trazer assuntos reais e corriqueiros de jovens, assim, de questões adolescentes mesmo, brincadeiras adolescentes, e namoricos e coisas assim, mas ao mesmo tempo trazer essas pautas tão reais que também são tão próximas desses momentos adolescentes e normais. Uma ótima série, com temas super relevantes, eu gostei muito, e eu amo como a Espanha traz sempre esses temas, assim, que pegam na ferida e que expõem as coisas. A Espanha produz séries muito boas, eu sou muito fã de praticamente todas elas. Isso aí, gente, me conta o que você achou de Ni Una Más, de Não Nos Calaremos, e um beijo pra vocês, e até a próxima.